Bom dia! E hoje nós vamos terminar o livro de Jeremias, do capítulo 41 ao 52. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, nesse dia, para que ao escutarmos o final desse livro de Jeremias, possamos ser tocadas e transformadas pelas palavras de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 41. Decorria o 7º mês, Ismael, filho de Natanias, filho de Elisama, da linhagem real, e um dos grandes do rei, apresentou-se acompanhado de 10 homens diante de Godolias, filho de Aicã, e Masfa, e juntos comeram. Então, Ismael, filho de Natanias, e seus 10 companheiros, a golpes de espada, atentaram contra a vida de Godolias, filho de Aicã, filho de Safã. E assim, mataram aquele que o rei da Babilônia nomeara governador da terra, bem como todos os judeus que estavam com ele. Ismael matou igualmente todos os guerreiros caldeus que lá se encontravam. 2 dias depois da morte de Godolias, quando ainda todos a ignoravam, chegou a Siquém, de Silo, de Samaria, um grupo de 80 homens de barba raspada, vestes rasgadas e o rosto desfigurado. Traziam feridas e incenso para a casa do Senhor. Ismael, filho de Natanias, saiu de Masfa ao encontro deles, banhado em lágrimas. Quando afinal os encontrou, disse-lhes: Vinde a Godolias, filho de Aicã. Apenas, porém, chegaram ao meio da cidade, mandou Ismael descapitá-los e lançar seus corpos em uma cisterna. Entre as vítimas, contudo, encontrava-se 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mates, temos no campo provisões escondidas de trigo, cevada, azeite e mel. Diante disso, suspendeu Ismael o massacre e não os matou como os demais seus irmãos. A cisterna em que Ismael lançara os cadáveres dos homens que mataram era imensa e fora perfurada pelo rei Asa, quando se defendia contra Baasa, rei de Israel. Foi essa cisterna que Ismael encheu de cadáveres. Em seguida, aprisionou quantos ainda restavam em Masfa, as princesas reais e toda a população que lá ficara, entregue por Nebuzardã, chefe dos guardas, aos cuidados de Godolias, filho de Aicã. Conduziram seus cativos, pôs-se Ismael a caminho das terras dos filhos de Amon. Ante a notícia de todo o mal que cometera Ismael, filho de Natanias, Joanã, filho de Carea, e os oficiais de guerra que o acompanhavam, reuniram-se todos os homens a fim de atacar Ismael, filho de Natanias. Alcançaram-no perto da piscina de Gabaon. Quando todo o povo que estava com Ismael avistou Joanã, filho de Carea, e todos os oficiais de guerra que vinham com ele, encheu-se de alegria. E a multidão que Ismael trouxera de Masfa abandonou-o e foi unir-se a Joanã, filho de Carea. Entretanto, Ismael, filho de Natanias, conseguiu escapar de Joanã com mais 8 homens, fugindo para a terra dos filhos de Amon. Então, Joanã, filho de Carea, e os oficiais que o acompanhavam puseram-se à testa da tropa de sobreviventes de que Ismael, filho de Natanias, se apoderara em Masfa, após o assassínio de Godolias, filho de Aicã. Guerreiros, mulheres, crianças e eunucos, fê-los todos regressar de Gabaon. Puseram-se então a caminho, detendo-se em Camaã, nas proximidades de Belém, para de lá se retirarem para o Egito. Queriam assim furtar-se aos caldeus, dos quais receavam represálias, dado que Ismael, filho de Natanias, assassinara Godolias, filho de Aicã, nomeado para governar a terra pelo rei da Babilônia. Capítulo 42. Nova consulta ao profeta. Foram então todos os oficiais, Joanã, filho de Carea, Azarias, filho de Osaías, bem como o povo, desde os grandes até os pequenos, dizer ao profeta Jeremias: Ouve a nossa súplica e intercede por nós junto ao Senhor, em favor do que resta de nós. De muitos que éramos, bem podes ver a qual poucos fomos reduzidos. Que o Senhor teu Deus nos indique o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Ouço o que me dizes, respondeu Jeremias, e o que desejais vou solicitar ao Senhor nosso Deus. O que me disser o Senhor, vou-lo transmitirei fielmente. Clamaram então: Que o Senhor seja testemunha fiel e verdadeira contra nós, se não fizermos o que o Senhor teu Deus te encarregar de nos transmitir. Seja-nos favorável ou adverso, obedeceremos à ordem do Senhor nosso Deus, junto ao qual te delegamos, a fim de que nos seja propícia a submissão às ordens do Senhor nosso Deus.
Decorridos 10 dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Jeremias. Convotou esse então Joanã, filho de Caré, todos os oficiais e o povo, grandes e pequenos. Eis, disse-lhe Jeremias, o que me falou o Senhor, Deus de Israel, junto ao qual me delegastes, a fim de apresentar-lhe a vossa súplica. Se quiserdes permanecer nessa terra, nela vos restaurarei, e não vos destruirei. Eu vos plantarei, e dela não vos arrancarei. Pesa-me o mal que vos fiz. Não tenhas receio do rei da Babilônia, que tanto temeis. Não temais o oráculo do Senhor, porque estou convosco para salvar-vos e livrar-vos de suas mãos. Eu vos conseguirei as suas graças, e ele terá piedade de vós, devolvendo-vos a posse de vossa terra. Se, porém, desobedecendo a vós o Senhor, disserdes, não permaneceremos aqui, iremos para o Egito, onde não teremos mais guerras, nem ouviremos mais o som da trombeta, e onde o pão não nos faltará mais, e lá nos instalaremos, então escutai a palavra do Senhor, sobreviventes de Judá. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Obstinando-vos em partir para o Egito, a fim de lá habitardes, sereis atingidos no Egito pela espada que temeis, pela fome que vos atemoriza, e lá morrereis. Quando se obstinarem em ir para o Egito, perecerão pela espada, fome e peste, e nenhum escapará ao flagelo que contra eles lançarei. Porquanto, eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Assim como o furor de minha cólera se lançou sobre os habitantes de Jerusalém, também contra vós se lançará se fordes para o Egito. Servireis de exemplo de execração, sereis objetos de horror, de maldição e vergonha, e jamais tornareis a ver esses lugares. Eis o que vos diz o Senhor, sobreviventes de Judá. Não entreis no Egito, e sabei que hoje vos dou o solene aviso. Seria enganar-vos a vós mesmos ou delegar-me junto ao Senhor vosso Deus, dizendo, intercedei por nós junto ao Senhor nosso Deus. Faremos quando quiserdes que nos foi ordenado pelo Senhor nosso Deus. Hoje eu vos digo, não escutais a voz do Senhor vosso Deus, nem coisa alguma do que me encarregou de transmitir-vos. Sabeis, pois, que morrereis pela espada, fome e peste nessa terra, onde quereis estabelecer-vos. Capítulo 43. Oráculo de Jeremias no Egito. Assim que Jeremias acabou de dizer ao povo o que o Senhor lhe tinha encarregado de transmitir, Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Caréia, e todos aqueles orgulhosos exclamaram, são mentiras o que proferes. Não te deu o Senhor nosso Deus o encargo de nos dizer que não fôssemos morar no Egito. É Baruque, filho de Neerias, que te lança contra nós com o fim de nos entregar aos caldeus para a morte e para a deportação à Babilônia. E assim, Joanã, filho de Caréia, os chefes e sobreviventes do povo mostraram-se surdos à voz do Senhor, que lhes ordenara permanecer em Judá. Joanã, filho de Caréia, e os chefes conduziram os sobreviventes judeus que haviam regressado dos países em que se tinha dispersado, a fim de habitar novamente na terra de Judá. Eram homens, mulheres e crianças, as princesas reais, todos os que Nebuzardã, chefe dos guardas, havia deixado junto de Godolias, filho de Aicã, filho de Safã, entre eles o profeta Jeremias e Baruque, filho de Neerias. Desobedecendo assim a voz do Senhor, partiram para o Egito e alcançaram Táfnis. Em Táfnis foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nesses termos. Toma em tuas mãos pedras bem grandes e ante os olhos dos judeus, introduze-os na calçada em frente à porta do palácio do faraó, em Táfnis. E em seguida lhes dirás, eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Vou mandar chamar aqui meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e eu lhe colocarei o trono sobre as pedras introduzidas nesse lugar, e sobre elas estenderá ele também o seu tapete. Ele virá aqui e ferirá o Egito, o que é para a morte, o que é para o cativeiro, ao cativeiro, o que é para a espada. Lançará fogo aos templos dos deuses do Egito e os queimará, levando cativos seus ídolos. Despojará o Egito, qual pastor a limpar seu manto, e regressará triunfante, e destruirá os obeliscos do templo do sol no Egito, e entregará a chamas todos os templos dos seus deuses. Capítulo 44. Idolatria dos judeus no Egito. Eis a palavra que foi dirigida a Jeremias a propósito de todos os judeus residentes no Egito em Magdol, em Táfnis, em Méfis e na região sul. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vistes todas as calamidades que fiz recair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá,
converteram-se agora em desertos inabitáveis. Tudo isso aconteceu por causa do mal que cometeram, irritando-me por insensarem e renderem culto a deuses estranhos que não conheciam nem vós nem vossos pais. Desde o início, contudo, jamais cessei de enviar-vos profetas, meus servos, a fim de dizer-vos que não devíeis cometer tão detestáveis abominações. Não me escutaram, porém, e nem deram ouvidos, recusando abandonar sua maldade e cessar de oferecer incenso a deuses estranhos. Assim, sobre eles recaiu toda a minha cólera, consumindo as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém, que ficaram reduzidas ao estado de devastação, como hoje se apresentam. E agora, eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: por que trabalhais assim contra vós mesmos, causando desse modo no seio de Judá a exterminação dos homens, das mulheres, das crianças e dos meninos de peito, a tal que de vosso povo ninguém sobreviverá? Dado que me irritastes pela vossa vida, ofertando incenso a deuses estranhos aqui no Egito, aonde viestes estabelecer-vos? Por que perecer e tornar-vos entre todas as nações da terra um tema de maldição e objeto de vergonha? Esquecestes os crimes de vossos pais, os dos reis de Judá e das mulheres de vossa terra, vossos próprios crimes e os de vossas mulheres, cometidos na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Nenhum arrependimento até hoje sentiram, nem temor tiveram. Não observaram minha lei, nem os mandamentos que vos havia imposto, assim como vossos pais. Eis porque, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vou desviar de vós a minha face para a vossa desgraça e extermínio de Judá. E tomarei o resto de Judá, que quis vir habitar no Egito. Perecerão todos, vítimas da espada e da fome. Perecerão pequenos e grandes. Pela espada e pela fome, serão citados como execráveis e constituirão objeto de espanto, de maldição e de opróbrio. Castigarei os que residem no Egito, como fiz em Jerusalém, pela espada, pela fome e pela peste. Dos que vieram de Judá estabelecer-se no Egito, nenhum escapará, nem sobreviverá para regressar à Judéia, local ao qual aspiro voltar para lá de novo habitar. Ninguém voltará, a não ser alguns fugitivos. Então, todos os homens, cientes que suas mulheres ofereciam incenso aos deuses estranhos, todas as mulheres em grande número lá reunidas, e todo o povo residente na região sul do Egito, responderam a Jeremias: o que nos disses em nome do Senhor não o aceitamos. Cumpriremos, porém, todas as promessas que fizemos de queimar incenso à Rainha do Céu e de lhe oferecer libações, como o fazíamos nós e nossos pais, nossos reis e chefes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Então, tínhamos pão em fartura, vivíamos na abundância e não sabíamos o que fosse a desgraça. Ora, depois que cessamos de queimar incenso à Rainha do Céu e de lhe oferecer libações, tudo nos falta e perecemos pela espada e pela fome. Além disso, quando queimamos incenso à Rainha do Céu e lhe oferecemos libações, é porventura sem o consentimento de nossos maridos que ofertamos torta à sua efígie e lhe rendemos libações? Dirigiu-se então Jeremias à multidão, aos homens e mulheres, e a quantos lhe haviam respondido: do incenso que queimastes, disseste-lhes, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós, vossos pais, vossos reis e chefes, assim como o povo, não se terá recordado o Senhor, e nisso não terá pensado? Não tendo o Senhor podido suportar mais tempo a maldade de vossos atos e abominações, foi nossa terra reduzida ao estado de solidão, devastada e amaldiçoada, onde ninguém mais habita como hoje se apresenta. E se a calamidade presente vos adveio, é porque oferecestes o incenso desse modo, pecando contra o Senhor, e porque lhe recusastes ouvir a voz e observar suas leis e preceitos. Jeremias acrescentou a respeito do povo e das mulheres: escutai a palavra do Senhor, povo de Judá, que reside no Egito. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vós e vossas mulheres fazeis com as mãos o que diz a vossa boca. Dizeis: cumpriremos as promessas de oferecer incenso e libações em honra da Rainha do Céu? Pois bem, cumpri vossos votos, mantende vossas promessas. Escutai, porém, a palavra do Senhor, judeus que habitais no Egito. Eis, diz o Senhor, pelo meu grande nome eu juro, esse nome não mais será pronunciado em todo o Egito por nenhum homem de Judá, dizendo: pela vida do Senhor Javé, vou ocupar-me com eles para a desgraça e não para o bem. Todos os judeus que residem no Egito perecerão pela espada e pela fome, até o total aniquilamento. O pequeno número deles que escapar
A espada voltará do Egito para Judá. Os sobreviventes de Judá que vierem estabelecer-se no Egito saberão que a predição que já se consumar, se é minha ou a deles. Eis o sinal, oráculo do Senhor, pelo qual reconhecereis que aqui mesmo me lançareis contra vós, a fim de que saibais que minha predição se há de cumprir com certeza para a vossa desgraça. Eis o que diz o Senhor: vou entregar o faraó Ofra, rei do Egito, aos seus inimigos e àqueles que lhe querem roubar a vida, assim como entreguei Sedecias, rei de Judá, ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, e que lhe procurava tirar a vida. Capítulo 45. Mensagem a Baruque. Eis a mensagem que o profeta Jeremias enviou a Baruque, filho de Nerias, quando este escreveu todos esses oráculos ditados pelo profeta, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel, a teu respeito, Baruque. Tu exclamas, desgraçado de mim, porque o Senhor acumula sobre mim tristezas e dores. Desfaço-me em gemidos e não encontro repouso. Eis o que lhe dirás, oráculo do Senhor: vou destruir o que havia construído, arrancar o que havia plantado, e isso em toda essa terra, e tu reclamarias para ti grandes favores. Não os peças, porque sobre todas as criaturas vou fazer recair o flagelo, oráculo do Senhor. Mas eu te conservarei a vida como espólio em todos os lugares para onde fores. Capítulo 46. Introdução. Palavra do Senhor dirigida ao profeta Jeremias contra as nações pagãs. Oráculo contra o Egito. Sobre o Egito, contra o exército do faraó Necal, rei do Egito, que se encontrava nas margens do rio Eufrates, em Carquemes, e que foi batido por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês ao combate. Atrelai os cavalos, cavaleiros montai, ponde os capacetes em forma, empunhai as lanças, revesti vossas couraças. Mas que vejo? Estão aterrados em plena derrota. São batidos seus guerreiros e fogem desvairados, sem olhar para trás, de todos os lados do terror, oráculo do Senhor. O mais ágil não se pode salvar e não escapará o mais forte. Ao norte, as margens do Eufrates, cambaleantes, enlouquecem. Quem surge ao longe, semelhante ao Nilo, qual rio de águas encapeladas? É o Egito que sobe, semelhante ao Nilo, qual rio de águas encapeladas. E ele clama: dilato-me e inundarei a terra, tragando cidades e habitantes. Avantes, cavalos, carros, precipitai-vos, em marcha, guerreiros, homens da Etiópia e da Lídia, que empunhais o escudo, e vós, lídios, que reteçais o arco. Chegou o dia do Senhor Javé dos exércitos, o dia da vingança que arruinará seus inimigos. Devorará a espada até fartar-se, abeberando-se de sangue. É a imolação do Senhor Javé dos exércitos ao norte às marchas do Eufrates. Sobe a Galaade em busca de bálsamo, virgem, filha do Egito. É em vão que aplicas remédios, pois que para teu mal não há cura. Conhece as nações tua vergonha e se espalham pela terra teus clamores. Chocam-se guerreiros contra guerreiros e ambos se arruinam. Eis a palavra do Senhor que foi dirigida ao profeta Jeremias, referente à vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ao Egito para atacá-lo. Anunciai ao Egito, clamai em Magdol, em Mênfis, em Táfnis. Erguei-vos, estai prontos, pois que a espada faz devastações em torno de vós. Por que foram derribados os teus valentes? Não puderam eles resistir, pois era o Senhor quem os precipitava. Multiplicou os que oscilavam, fazendo-os cair uns sobre os outros, a exclamar: vamos reunir nosso povo, nossa terra natal, a fim de fugir da espada devastadora. E brado: o faraó, rei do Egito, está perdido. Deixou passar o tempo favorável. Pela minha vida, oráculo do rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Como o Tabor se realça entre as montanhas, qual Carmelo dominando o mar, aproxima-se o inimigo. Prepara tua bagagem para o exílio, filha do Egito, que mora nesses lugares, porque Mênfis vai tornar-se deserto, lugar devastado e ermo. Há uma novilha formosa semelha-se ao Egito, mas eis que do norte a mosca sugadora precipita-se sobre ela. Os mercenários que aí viviam como berreiros cevavos fogem também em massa impotentes, porque o dia da desgraça veio sobre eles, é a hora do castigo. Sua voz assemelha-se à serpente que sibila quando chega em tropel, abatendo-se sobre ela com machados, quais lenhadores, e abaterão suas florestas, oráculo do Senhor, de árvores sem conta. São, porém, mais numerosos que gafanhotos, e ninguém pode contá-los. Com
confundida e encontra-se a filha do Egito, entregue assim nas mãos de um povo do norte. Diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vou lançar-me contra a mão de Tebas e contra o faraó, o Egito, seus deuses e reis, contra o faraó e os que neles confiam. Eu os entregarei nas mãos daqueles que lhes querem roubar a vida, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sua gente. E depois disso, como outrora, será ainda habitado o Egito, oráculo do Senhor. Tu, porém, Jacó, servo meu, não temas, Israel, não te enchas de pavor. Vou trazer-te da terra longínqua e livrarei tua raça da terra do exílio. Jacó tornará a viver em segurança, sem que ninguém mais o inquiete. E tu, Jacó, meu servo, não te aflijas, pois estou contigo, oráculo do Senhor. Aniquilarei todas as nações para onde eu te desterrei, a ti, porém, não te aniquilarei, mas eu te castigarei com equidade e não te inocentarei. Capítulo 47. Oráculo contra os filisteus. Eis a palavra do Senhor dirigida ao profeta Jeremias acerca dos filisteus. Antes que o faraó se apoderava de Gaza, assim fala o Senhor: vede as águas que se levantam do norte, semelhantes a uma torrente que transborda, submergindo a terra e o quanto ela contém a cidade e seus habitantes. Lançam gritos os homens e clama a população inteira. Ao estrépito das pastas dos corcéis, do estrondo dos carros e do ranger das rodas, os próprios pais nem olham mais para os filhos, e ao quebrados deixam pender os braços. É que surgiu no dia da destruição dos filisteus e de Tiro e Sidônia será tirado o que lhes resta de aliados. Porque o Senhor vai arruinar os filisteus e os restos da ilha de Caftor. Gaza raspou a cabeça, Ascalon está aniquilada como o vale que a cerca. Até quando farás em ti incisões? Até quando repousarás a espada do Senhor? Entra na tua bainha, acalma-te, não te agite mais. Como descansará, porém, se o Senhor lhe deu no ordens? É contra Ascalon e as costas do mar que a dirigiu. Capítulo 48. Oráculo contra Moabe. Contra Moabe, eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Ai de Nebo, porque chegou a sua ruína. Cariatarim, tomada de assalto, cobriu-se de vergonha. A praça forte ficou em tumulto e desvairada. Findou-se a glória de Moabe. Em Hesebom conspira-se contra ela. Vamos riscar esse povo do número das nações. E tu também, Madmena, serás reduzida ao silêncio, porque a espada te persegue. Gritos elevam-se de Coronaim, devastação, catástrofe. Moabe foi abatido, gritam-se filhinhos. Pela encosta de Luite chora-se, sobe-se em prantos. E pela descida de Oronaim ouve-se clamores de angústia. Fugi, salvai-nos, sede calcímbro no deserto, porque pusestes a confiança nos teus ídolos e nos teus tesouros. Tu também serás tomada. E será levado para o exílio Camus com seus sacerdotes e chefes. Em todas as cidades penetrará o devastador, nenhuma será poupada. Será destruído o vale e o planalto devastado, como diz o Senhor. Dai asas a Moabe para que tomes voo, porque sua cidade se transformação em deserto. Maldito aquele que faz com negligência a obra do Senhor. Maldito que se recusa o sangue à sua espada. Desde a juventude, Moabe vivia em paz, repousando sobre a borra, sem ter transpassada nem exilada. Assim o sabor lhe ficou intacto o aroma. Dias, porém, virão, oráculo do Senhor, em que lhes enviarei transvassadores que o transfegarão, esvaziando os tonéis e quebrando os ossos. E Moabe se envergonhará de Camus, como Israel envergonhou-se de Betel, que constituía sua esperança. Como podeis dizer, somos bravos, valentes guerreiros? Moabe está devastado, escalaram suas cidades, a flor de sua mocidade desce para a matança, oráculo do rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. A ruína de Moabe é iminente, dele se aproxima a largos passos a desgraça. Chorai a vós, seus vizinhos, e dizei vós que conheceis o nome, como se partiu esse cedro poderoso, esse cetro cheio de glórias. Desce de tua glória, assenta-te no solo ressecado, filha de Dibom, que moras nesse lugar, porque o devastador de Moabe sobe contra ti, para destruir tuas muralhas. Detém-se no caminho e espreita, habitante de Aroer, interroga o que foge e o que escapa, perguntando-lhes, o que aconteceu? Moabe em ruínas cobriu-se de vergonha, gritai, gemei, anunciai a norte de Arnon que Moabe foi destruído. Foi o julgamento executado sobre a terra da planície, sobre Elon, Jassa, Mefaate, Dibom, Nebo e Bet-Deblataim, sobre Cariatarim, Bel-Gamu, Bet-Maom, Cariote e Bosra,
e sobre todas as cidades próximas ou distantes da terra de Moabe. Foi abatido o poderio de Moabe, seu braço foi partido, oráculo do Senhor. Embriagai Moabe, porque desafiou o Senhor. Ele se debaterá no próprio vômito e, por sua vez, se tornará objeto de zombaria. Não era Israel alvo de escárnio? Foi ele surpreendido entre ladrões, para que, a falar dele, sempre abanasseis a cabeça? Abandonai as cidades para habitar os rochedos, habitantes de Moabe, assim como faz a pomba que coloca o ninho na borda dos precipícios. Conhecemos o orgulho do soberbo Moabe, sua altivez, sua jactância, seu orgulho e arrogância de coração. Conheço-lhe a presunção, oráculo do Senhor, a jactância e a vaidade. Eis porque gemerei sobre Moabe inteiro, e sobre ele lançarei gritos, choro o povo de Kir-Ares. Mais que sobre Jazer, choro sobre ti, vinha de Sabama. Tuas vides se alugava até o mar, atingindo o mar de Jazer. Sobre tuas searas de vindimas lançou-se o devastador. Afastaram-se a alegria e o regozijo dos vergéis da terra de Moabe, fiz com que secasse o vinho nos lagares, já não se amassam as uvas entre os gritos de alegria, nem a canção é a mesma canção. O clamor de Zebom sobe até Elale, e a voz se estende-se até Jazã, e de Segor até Oronaim e Eglat-Selísia, porque as próprias águas do Neirim secaram. Farei desaparecer de Moabe, oráculo do Senhor, aqueles que sobem aos lugares altos para incensar seus deuses. Por isso, meu coração por Moabe geme, como geme a flauta. Meu coração pelo povo de Kir-Ares geme, como geme a flauta. Eis a razão pela qual todo o proveito obtido se perdeu. Todas as cabeças foram rapadas e cortadas as barbas, foram golpeadas as mãos e os rins cobertos de sacos. Sob os tetos de Moabe, em suas praças, só lamentos se ouviram, porque desfalecei Moabe, qual vaso inútil, oráculo do Senhor. Tudo é ruína, gemei. Qual vergonhoso é para Moabe baixar assim a serviço. Tornou-se Moabe objeto de escarmento e de pavor para todos os vizinhos. Porquanto, assim diz o Senhor, o inimigo como águia toma voo, estendendo as asas sobre Moabe, e são tomadas suas cidades e arrebacadas as fortificações. E o coração dos guerreiros de Moabe será naquele dia semelhante ao coração da mulher em parto. Moabe foi riscado do número dos povos, porque desafiou o Senhor. O terror, o fosso e o laço acercam-se de ti, ó Moabita, oráculo do Senhor. Quem fugir do terror cairá num fosso, e o que escapar do fosso será apanhado num laço. Porque tramitarei sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo, oráculo do Senhor. À sombra de Ezebom detiveram-se extenuados fugitivos. De Ezebom, porém, jorrou um fogo, uma chama no meio de Seom, que devora os flancos de Moabe e as cabeças dos filhos do tumulto. Desgraçado de ti, Moabe, chegou o teu fim, povo de Camos. São arrastados teus filhos ao cativeiro e tuas filhas aprisionadas. Com o andar do tempo, porém, oráculo do Senhor, mudarei a sorte de Moabe, fim do julgamento acerca de Moabe. Capítulo 49. Oráculo contra os Amonitas. Aos Amonitas, eis que diz o Senhor, Israel não possui filhos nem herdeiros. Por que Melcom apoderou-se de Gade e instalou seu povo nas suas cidades? Dias virão, oráculo do Senhor, em que farei ouvir gritos de guerra em Rabá dos Amonitas, ficará lá reduzida a um montão de escombros, suas filhas serão entregues às chamas, Israel herdará do que dela herdaram, oráculo do Senhor. Lamenta-te, Ezebom, porque Ai foi devastada. Gritai, filhas de Rabá, revesti-vos de cilícios, e cobri-vos de saco, errando pelo redil, porque Melcom vai ser levado ao exílio com todos os seus sacerdotes e chefes. Por que orgulhar-se da fertilidade de teus vales? Filha esquiva, que tantos confia em teus tesouros, dizendo, quem ousaria atacar-me? Vou desencadear em volta de ti o terror, oráculo do Senhor dos Exércitos. Sereis expulso um por um, sem que ninguém consiga reunir os fugitivos. Em seguida, mudarei a sorte dos Amonitas, oráculo contra Edom. Contra Edom, eis o que diz o Senhor dos Exércitos, não existe mais sabedoria em Temã? Perdeu-se o conselho dos clarividentes? Desvaneceu-se a inteligência? Fugi, voltai as costas, ocultai-vos nos esconderijos habitantes de Dadã, pois que traga ruína sobre Esaú, chegou a hora da devastação. Se vierem a ti vindimadores, nenhum cacho deixarão, se forem ladrões noturnos, pilharão a saciedade.
Portanto, eu sondei Esaú e lhe descobri os esconderijos. Ele não se pode mais ocultar. Foi arruinada a raça seus irmãos e seus vizinhos, e não subsistirá mais. Abandona teus órfãos e lhes darei do que viver. Põe tuas viúvas sua confiança em mim. Porque assim falou o Senhor. Aqueles que não deviam beber desse cálice terão de beber. E tu, estarias isento dele? Não, tu beberás. Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor. Será Bosra objeto de pasmo e de opróbrio, uma solidão maldita, e suas cidades serão eterna ruína. Chegou uma notícia da parte do Senhor, um arauto foi-lhe enviado dentre as nações. Uni-vos, atacai-o, erguei-vos para a guerra. Olha, faço-te pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. O terror, o orgulho do teu coração enganou-te, a ti que habitas nas concavidades dos rochedos e que ocupas o cume das colunas. Ainda que colocasses teu ninho tão alto quanto da águia, de lá te precipitaria, oráculo do Senhor. Será transformado Edom em objeto de espanto, e o trozeante estupefado mofará de suas ruínas. Irá se repetir a catástrofe de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, oráculo do Senhor. Ninguém mais habitará lá, e nenhum ser humano a povoará. Qual leão inimigo que sobe dos empinheiros do Jordão para uma pastagem sem fim? Assim, em um instante, farei fugir daqui Edom, e ali estabelecerei aquele que eu escolher. Quem se iguala a mim? Quem poderia provocar-me? Qual o pastor que poderia afrontar-me? Escutai a decisão do Senhor acerca de Edom e seus desígnios contra os homens de Temã. Serão arrastados para a morte como débeis cordeiros, e seus campos serão devastados. Ao estrondo de sua pedra treme a terra, e até o mar vermelho ressoa o seu fragor. Qual uma águia eis que desprende o voo, estendendo suas asas contra as Bósra, e o coração dos guerreiros de Edom naquele dia se assemelhará ao coração da mulher em parto. Contra a Síria. Contra Damasco foram confundidos Emate e Arfade, porque uma notícia funesta lhe adveio, e de medo desfaleceram. É o mar em tormenta que não se pode acalmar. Damasco perdeu a coragem, desejaria fugir, o terror, porém, a paralisa, e a angústia e a dor dela se apoderam qual mulher em parto. Como não foi abandonada a cidade gloriosa, a cidade que fazia minhas delícias? Porquanto cairão jovens em suas praças, e seus homens de guerra nesse dia perecerão, oráculo do Senhor dos Exércitos. Vou lançar fogo nas muralhas de Damasco para devorar os palácios de Ben-Hadad. Oráculo contra os filhos do Oriente. Assedarem os reis de Assor, vencidos por Nabucodonosor, rei da Babilônia? Eis que diz o Senhor: erguei-vos, atacai Cedar, aniquilai os filhos do Oriente. Sejam-lhe as tendas arrebatadas e os rebanhos, e que se retiram os pavilhões, bagagens e camelos ao grito de que o terror se espalhe. Salvai-vos, fugi a toda pressa, ocultai-vos em esconderijos, habitantes de Assor, oráculo do Senhor. Erguei-vos, atacai um povo pacífico que vive em segurança, oráculo do Senhor, e que habita sozinho, sem portas nem ferrolhos. Sejam seus camelos a vossa presa, e seus rebanhos numerosos o vosso espólio. Espalharei por todos os ventos esses homens de cabelos raspados, e de toda parte lançarei sobre eles a desgraça, oráculo do Senhor. Azor se tornará guarida de chacais, eterna solidão onde ninguém mais habitará, e onde doravante nenhum ser humano permanecerá. Oráculo contra Elã. Palavra do Senhor dirigida ao profeta Jeremias acerca de Elã, no começo do reinado de Sedecias, rei de Judá, nesses termos: eis o que diz o Senhor dos Exércitos: vou quebrar o arco de Elã e o melhor de sua força. Mandarei vir sobre Elã os 4 ventos dos 4 cantos do céu, e esses ventos os dispersarei. Não haverá nação onde não chegue fugitivos de Elã. Farei tremer os elamitas diante de seus inimigos e ante aqueles que tramam contra sua vida. Precipitarei calamidades sobre eles, o fogo de minha cólera, o oráculo do Senhor, e lançarei sobre eles a espada até que sejam exterminados. Colocarei meu trono em Elã e mandarei matar o rei e os chefes, oráculo do Senhor. Com o correr dos tempos, porém, mudarei a sorte de Elã. Oráculo do Senhor. Capítulo 50. Oráculo contra a Babilônia. Palavra do Senhor pronunciada contra a Babilônia, paz dos caldeus, por intermédio do profeta Jeremias. Proclamai o que vos digo e publicai-vos entre as nações. Erguei um sinal, anunciai-o. Nada oculteis e exclamai: Babilônia foi tomada. Bel cobriu-se de confusão, Merodach foi destroçado, e seus ídolos foram confundidos e abatidas suas imundícies. Porque um povo vindo do norte avança sobre ela,
o qual fará de seu território um deserto inabitado, donde animais e homens fugirão e desaparecerão. Naqueles dias, naqueles tempos, oráculo do Senhor, voltarão os israelitas e os judeus, e em lágrimas hão de caminhar, procurando o Senhor seu Deus. Eles se porão em procura de Sião, e para lá voltarão seus rostos. Vinde, unamo-nos ao Senhor por uma eterna aliança que não será jamais esquecida. Era meu povo qual rebanho de ovelhas perdidas, seus pastores as tinham perdido aos das montanhas. Caminhavam por montanhas e colinas, esquecendo seu aprisco. Quanto aos que encontravam, devoravam-nas e diziam seus inimigos: nenhum mal existe nisso, porque pecaram contra o Senhor, verdadeiro aprisco e esperança de seus pais. Fugi do recinto da Babilônia, abandonai a Caldeia, sede como cabritos à frente do rebanho. Porque vou suscitar e conduzir contra a Babilônia uma coligação de grandes nações vinda do norte. Contra ela, onde enfileirar e levarão vencida. Suas cestas são de um hábil guerreiro que não dispara sem atingir o alvo. A Caldeia será entregue à pilhagem, e os que a saquearem se fartarão, oráculo do Senhor. Sim, alegrai-vos, podeis estar contentes, saqueadores de minha herança. Sim, saltai que a novilha na campina e relinchai com o garanhão. Ficará coberta de confusão a vossa mãe, aquela que vos gerou corará de vergonha. Ela é colocada no último lugar das nações, porque não é senão deserto, desolado e pantanoso. Priva de seus habitantes a cólera do Senhor, ficando reduzida a um estado de solidão. Quem passar pela Babilônia e lhe contemplar a queda subirá de pasmo. Em marcha para assaltar a Babilônia, vós todos arqueiros, atirai contra ela sem poupar as flechas, porquanto pecou contra o Senhor. De todos os cantos lançai contra ela o grito de guerra. Ela estende a mão, suas torres e muralhas são desmoronadas, pois assim é o castigo do Senhor. Vingai-vos dela, fazendo o mesmo que ela fez. Exterminai na Babilônia aquela que semeia e o que maneja a foice no tempo de colheita, ante a espada devastadora. Volte para cada um o seu povo e fuja para a sua terra. Israel é a ovelha desgarrada, perseguida por leões. Um a devorou, o rei da Síria, e a outra lhe partiu os ossos, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eis porque assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vou castigar o rei da Babilônia e a sua terra, assim como castiguei o rei da Síria. Tratarei novamente Israel para suas pastagens, a fim de que entre nas pastagens do Carmelo e de Bazã, e dos montes de Efraim e de Galaade ela se fartará. Naqueles dias e naqueles tempos, oráculo do Senhor, será buscada a iniquidade de Israel, mas ela terá desaparecido. E também o pecado de Judá, mas não o acharão, porque perdoarei ao resto que tiver poupado. Sobe contra a terra de Merataim e contra a população de Facude, devasta, extermina, oráculo do Senhor, executa todas as minhas ordens. Tumulto de guerra no país, desastre imenso. Como foi feito em pedaços o martelo que feria o mundo inteiro? Como se transformou a Babilônia em objeto de pasmo entre as nações? Lancei-te a rede e, sem o saberes, foste escolhida de improviso a Babilônia. Este apanhado e presa por haveres provocado o Senhor. Abriu o Senhor seu arsenal para dele tirar as armas de sua indignação, porque o Senhor dos Exércitos tem algo a fazer contra a terra dos caldeus. Vinde contra ela de todos os confins, abri seus celeiros, amontoai em feixes e tudo exterminai sem que reste coisa alguma. Matai todos os seus touros, que desçam ao matadouro. Ai deles, porque o seu dia chegou, o tempo do seu castigo. Ouviram-se os gritos dos fugitivos e daqueles que escaparam da terra da Babilônia, a fim de anunciar em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança que toma pelo seu templo. Convocai contra a Babilônia os arqueiros, quantos retesam um arco, e sitiai a fim de que ninguém possa escapar. Tratai segundo a sua conduta, tomai-lhe tudo o que ela fez, porque ela se levantou contra os santos de Israel. Por isso, os seus jovens vão cair nas praças, e todos os seus guerreiros perecerão nesse dia, oráculo do Senhor. É contra ti que me volto, ó insolente, oráculo do Senhor Javé dos Exércitos, chegou o teu dia, o tempo do teu castigo. A insolente se atordoará e cairá sem que ninguém mais a levante. Eu lhe lançarei fogo nas suas cidades, e tudo em volta será devorado. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: andam oprimidos os israelitas, assim como os judeus, aqueles que os levaram a cativeiro os detêm, recusando-se a libertá-los. É forte, contudo, o seu vingador, cujo nome é Senhor dos Exércitos, e ele lhe defenderá com ardor a causa, a fim de que volte a calma ao país e faça tremer os habitantes da Babilônia. A espada dos caldeus, oráculo do Senhor, e a população da Babilônia, os seus chefes e seus sábios, a espada dos seus adivinhos mentirosos, para que enlouqueçam, a espada dos seus guerreiros, para que deles se aposte o terror.
a espada os seus cavalos e seus carros, e toda a massa de povo que nela se encontra, para que se torne como mulheres, a espada seus touros, para que sejam saqueados, a espada suas águas, para que se esgotem, porque é uma terra de ídolos, de gente apaixonada por seus espantalhos. Por isso, as feras aí farão sua morada com os chacais, e os avetruzes aí fixarão sua habitação. Jamais será ela habitada e para sempre ficará deserta. Irá lhe acontecer como nos tempos que Deus destruiu Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, oráculo do Senhor. Ninguém mais aí habitará, e nenhum ser humano a povoará. Eis que do norte acorre um povo, uma grande nação e reis numerosos ergue-se dos confins da terra. Armados de arcos e de setas, são cruéis e sem piedade. O barulho que faz assemelha-se ao rugido do mar, montados em cavalos alinham-se em ordem de batalha contra ti, filha de Babilônia. Ao chegar na tal notícia, deixou pender os braços o rei da Babilônia, e a angústia o oprimiu, qual a dor de uma mulher a dar à luz. Qual leão lança o inimigo dos espinheiros do Jordão para uma passagem perpétua, assim também em um instante eu os farei desaparecer, e aí estabelecerei aquele que escolhi. Porquanto, quem se iguala a mim? Quem poderia citar-me em juízo? Qual o pastor que poderia afrontar-me? Escutai, portanto, a decisão do Senhor, a proposta da Babilônia e seus desígnios contra a Caldeia. Sim, serão devastadas as terras como débeis cordeiros, e seus campos serão devastados. Ao estrondo da queda da Babilônia comoveu-se a terra, e até entre as nações chegou o seu eco. Capítulo 51. Eis o que declara o Senhor. Vou levantar contra a Babilônia e seus cidadãos de Lebecamai um vento de destruição. Vou enviar para a Babilônia cesteiros que irão joeirar e que deixarão sobre a terra, porque no dia da desgraça de todos os lados cairão sobre ela. Que o arqueiro não retese seu ar contra o arqueiro, nem se pavoneie em sua couraça. Não lhe poupeis a mocidade e exterminai todo o seu exército. Caiam eles feridos de morte na terra dos caldeus e transpassados nas ruas da Babilônia. Porque Israel e Judá não envolvaram do seu Deus, o Senhor dos exércitos, se bem que sejam terras cheias de crimes contra o Santo de Israel. Fugi para longe do recinto da Babilônia, que cada um salve a vida e não pereça nos seus crimes, pois chegado é o tempo da vingança do Senhor, que lhe vai dar o que mereceu. Era a Babilônia na mão do Senhor, qual taça de ouro, que embriagava toda a terra, bebia as nações e se ouviam e enlouqueciam. Caiu, porém, de repente a Babilônia, está esmagada, chorai sobre ela. Ide à procura de um bálsamo para sua ferida, talvez venha curar-se. Tentamos curar a Babilônia, mas em vão. Deixai-a, vamos cada um para a sua terra. Atinge o céu as suas faltas, sobe tão alto quanto as nuvens. Pois o Senhor em evidência a justiça de nossa causa, vinde a fim de que narremos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai vossas flechas, colocai vossos escudos. Excitou o Senhor o espírito dos reis dos medos, da terra que deseja destruir a Babilônia. É a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Levantai bandeiras sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, armais emboscadas, porque o Senhor executa o plano que concebeu, a ameaça que proferiu contra os babilônicos. Tu que te assentas sobre as grandes águas e que possuis imensos tesouros, chegou o teu fim. Acabaram-se as tuas rapinas. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo: eu te encherei de homens tão numerosos como gafanhotos que lançarão gritos triunfantes sobre ti. Criou ele a terra por seu poderio, firmou o mundo com sua sabedoria, e em sua inteligência estendeu os céus. Ao som de sua voz acumularam-se as águas dos céus, dos confins da terra, fez subir as nuvens. Resolve em chuvas os relâmpagos e seus revelatórios tira os ventos. Atônicos ficam entre os homens, envergonha-se o artífice da estátua que modelou, porque os ídolos que fundiu não passam de mentiras e não possuem vida. São apenas vãos simulacros que se desvaneceram no dia do castigo. O mesmo não aconteceu àquele que é a herança de Jacó, pois ele criou tudo, e Israel é a tribo do seu patrimônio. Seu nome é Javé dos exércitos. És para mim um martelo, uma arma de guerra. Por teu intermédio esmago nações, aniquilo reinos, e destruo o cavalo e o cavaleiro, o carro e o cocheiro. Por meio de ti despedaço homens e mulheres, velhos e crianças, e quebranto o jovem a jovem. Por tuas mãos exterminarei pastores e rebanhos, lavradores e suas juntas, governantes e magistrados. Mas a Babilônia e os caldeus retribuirei ante vossos olhos todo o mal que fizeram a Sião, oráculo do Senhor. É contra ti que me lanço, monte destruidor, oráculo do Senhor. Tu que destrói toda a terra, contra ti vou estender a mão para precipitar-te do alto dos rochedos e fazer de ti montanha em chamas. De teus escombros não se poderá tirar pedra de ângulo, nem pedra de alicerce,
porque te há de transformar em eterna ruína, oráculo do Senhor. Por toda a terra erguei estandarte, tocar trombeta entre as nações, e contra ela uni os povos em guerra santa. Mobilizai os reinos de Ararat, de Mene e Asquenes. Contra ela nomeai escribas recrutadores, e lançai os cavalos, quais gafanhotos eriçados. Recrutai contra elas os povos em guerra santa, os reis da Média, seus governadores oficiais, e todas as terras de seu domínio. Treme a terra e se turva, porque se cumpre a ameaça do Senhor contra a Babilônia, de reduzir a Babilônia a um lugar ermo de horror. Deixaram de lutar os guerreiros da Babilônia, abrigando-se nas fortalezas. Quebrou-se o seu vigor, mas pareciam mulheres. Incendiaram-se as casas, quebraram-se os ferrolhos. Surgiu correio sobre correio, mensageiros sobre mensageiros, anunciando ao rei da Babilônia que toda a cidade se acha cercada, que são fechadas as passagens e seus fortins em fogo, e consternados os guerreiros. Porque eis o que falou o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: assemelha-se a filha de Babilônia, à era do tempo de aprisionamento. Ainda por pouco, e para ela logo virá o tempo da colheita. Tramou e partiu-me Nabucodonosor, rei da Babilônia, deixando-me qual vaso vazio. Engoliu-me como faria um dragão, enchendo o ventre do que melhor eu possuía, e expulsou-me. Recaia sobre a Babilônia nossa carne dilacerada, dizem os habitantes de Sião, e sobre a Caldeia o meu sangue derramado, diz Jerusalém. Eis porque assim falou o Senhor: vou tomar tua causa em minhas mãos, e hei de vingar-te. Porei teu mar a seco e estancarei suas nascentes. A Babilônia se tornará amontoado de pedras, covil de chacais, objetos de horror, lugar ermo que será escarnecido. Rugem seus homens em multidões como leões, e rogam seus como leãozinhos. Quando estiver sequiosos, eu lhes darei de beber, e os embriagarei a fim de que se deleite, adormecendo-os em um sono eterno, do qual não mais despertem. Oráculo do Senhor. Eu os farei como carneiros, descer ao matadouro, quais cordeiros e cabritos. Como foi tomada Ainolibabe e vencida a glória de toda a terra? Como se tornou a Babilônia objeto de horror por meio das nações? Subiu o mar contra a Babilônia, e ela foi coberta pela multidão de suas ondas. Tomaram-se desertos em seus arredores, terra árida e desolada, onde ninguém mais há de morar, e nenhum ser humano habitar. Castigarei Bel na Babilônia, tirando-lhe da boca o que havia comido, e dela não se secarão mais as nações, eis que desmorona a muralha da Babilônia. Saí de lá, povo meu, salve cada um a própria vida ante a cólera ardente do Senhor. Não se desfaleça o vosso coração, não tenhas medo das notícias que se farão ouvir na terra. Durante o ano, um rumor se haverá a ouvir, e outro rumor no ano seguinte, violências na terra, tirano contra tirano. Eis porque virão dias em que me lançarei contra os ídolos da Babilônia, serão então cobertas de vergonha a terra inteira, em cujo meio cairão os homens feridos de morte. O céu, a terra e tudo quanto encerram lançarão sobre a Babilônia exclamações de alegria, oráculo do Senhor, porque contra ela se lançaram os devastadores vindos do norte. Ó mortos de Israel, necessário é que caia a Babilônia por sua vez, assim como por causa dela caíram todos os mortos da terra. Escapai da espada, parti, não vos detenhais. Na terra longínqua não vos esqueçais do Senhor, e seja Jerusalém o sonho de vossos corações. E sejam confundidos ouvindo as injúrias, e a vergonha cobriu-nos os rostos, porque estrangeiros penetraram no santuário do templo. Eis porque virão dias, oráculo do Senhor, em que me lançarei contra os ídolos da Babilônia, em que na terra inteira gemerão aqueles que são massacrados. Ainda que a Babilônia atingisse os céus, e em sua alta fortaleza se tornasse inacessível os devastadores sob as minhas ordens, não deixarão de alcançá-la, oráculo do Senhor. Eleva-se da Babilônia um clamor, e da Caldeia irrompe um tumulto de grande desastre. É o Senhor que devasta a Babilônia, fazendo-lhe cair o ruído das vozes. Bramem como torrentes de água as suas ondas, e ressoem os seus gritos. Porquanto contra a Babilônia se arrojou o devastador. Foram presos os guerreiros e quebrados seus arcos. Porque o Senhor, que é Deus das contas, não deixará de lhes dar a paga. Embriagarei seus chefes, seus sábios, seus governantes, oficiais e guerreiros, que dormirão um sono eterno e jamais despertarão. Oráculo do rei, cujo nome é Javé dos Exércitos. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: as muralhas imensas da Babilônia serão inteiramente arrasadas, e suas portas altas como são incendiadas. Assim de nada valerão os sofrimentos dos povos, em proveito do fogo esgotaram-se as nações. Eis a ordem dada pelo profeta Jeremias, Seraías, filho de Neerias, filho de Maazias, ao ir para a Babilônia com Sedesias, rei de Judá, no 4º ano de seu reinado. Era Seraías, o camareiro-mor.
Havia Jeremias escrito num livro todas as calamidades que haveriam de atingir a Babilônia e todas as predições sobre ela. E disse então a Seraías: quando chegares a Babilônia, procurarás um meio de ler todas essas palavras. Assim dirás: Senhor, fostes vós que declarastes a destruição dessa cidade, que se tornaria inabitável para homens e animais, transformando em solidão eterna. E quando terminares a leitura do que nele se havia escrito, tu ligarás uma pedra e lançarás ao Eufrates, dizendo: assim mergulhada a Babilônia, sem que jamais se possa erguer da calamidade que lançarei contra ela, e cairão extenuados. E o último capítulo desse livro, Jeremias 52, capítulo 52, fim dos oráculos de Jeremias, apêndice histórico. Tinha Sedecias 21 anos a começar o seu reinado. Seu reino durou 11 anos em Jerusalém. Chamava sua mãe Amital, filha de Jeremias, e era natural de Libna. Como Joaquim, ele também praticou o mal aos olhos do Senhor. Assim aconteceu em Jerusalém e em Judá, por querer o Senhor em sua cólera, repeli-los para longe de sua presença. Revoltou-se Sedecias contra o rei da Babilônia, no 9º ano de seu reinado. No 10º dia do 10º mês, foi Nabucodonosor, com todo o seu exército, contra Jerusalém, armando e construindo fortificações em torno dela. Até o 11º ano do reinado de Sedecias, perdurou o sítio da cidade. No 9º dia do 4º mês, como a fome invadisse a cidade e não tivesse a população de comer, uma brecha foi feita na muralha da cidade, e à noite fugiram os guerreiros pelo caminho da porta entre os dois muros, perto do jardim do rei, enquanto os caldeus cercavam a cidade. Tomaram esses homens o caminho da planície do Jordão. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Então, as tropas de Sedecias o abandonaram, dispersando-se em fuga. Foi então o rei aprisionado e conduzido a Ribla, na presença do rei da Babilônia, que contra ele pronunciou sua sentença. E diante de seus olhos foram degolados em Ribla seus filhos, assim como todos os chefes de Judá. Em seguida, foram-lhe arrancados os olhos e, ligado como cadeias de bronze, levaram-no para a Babilônia, onde até o dia de sua morte permaneceu encarcerado. No 7º dia do 5º mês, 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradan, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, penetrou em Jerusalém, pôs fogo no templo do Senhor, no palácio real, em todas as casas da cidade, e entregou as chamas às casas dos maiorais. Em seguida, as tropas dos caldeus que acompanhavam o chefe da guarda demoliram as muralhas que cercavam Jerusalém. E Nebuzaradan, chefe da guarda, deportou para a Babilônia uma parte dos pobres da terra e o que restava da população da cidade, bem como os que já haviam rendido o rei da Babilônia e o restante dos artífices. O chefe da guarda deixou ali alguns homens pobres, como vinhateiros e lavradores. Quebraram também os caldeus as colunas de bronze do templo do Senhor, juntamente com os pedestais e o mar de bronze que estava no templo, levando todo esse metal para a Babilônia. Carregaram também cinzeiros, pás, facas, vasos e demais objetos de bronze que serviam ao culto. Carregou assim o chefe dos guardas as bacias, os braseiros, vasos, potes, candelabros, taças, copos e colheres e o que havia em ouro e prata. Quanto às 2 colunas ao mar, aos 12 bois de bronze que a sustentavam e aos pedestais que Salomão mandara fabricar para o templo do Senhor, difícil seria calcular o valor do bronze de todos esses objetos. A altura de uma dessas colunas era 18 côvados e um cordão de 12 côvados cingiu-lhe a volta, sendo a espessura de 4 dedos e oco o seu interior. Encimava-as um capitel de bronze de 5 côvados, uma grade de romãs, também em bronze, cercava um alto capitel. Era semelhante a esse a 2ª coluna com romãs em torno, em número de 96, e o total das romãs em volta de grade era de 100. O chefe do guarda aprisionou o primeiro sacerdote Seraías e Sofonias o segundo e os 3 guardas do vestíbulo. Tomou da cidade um eunuco, que era encarregado do comando dos homens de guerra, 7 homens do séquito do rei que foram encontrados na cidade, o intendente do exército encarregado do recrutamento na terra, assim como mais de 70 homens da terra que se encontravam na cidade. Nebuzaradan, chefe da guarda, aprisionou-os e mandou-os a conduzir a Ribla ante o rei da Babilônia. E este mandou executá-los em Ribla, na região de Emate, e assim Judá foi deportado para longe de sua terra. Eis o número dos homens que Nabucodonosor levou ao cativeiro, no 7º ano, 3.023 homens de Judá. No 18º ano de Nabucodonosor, 832 pessoas foram deportadas de Jerusalém. No 23º ano de Nabucodonosor, Nebuzaradan, chefe da guarda, deportou de Judá 745 pessoas, ao todo 4.600 pessoas. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá,
no 25º dia do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano de sua elevação ao trono, perdoou Joaquim, rei de Judá, e mandou libertá-lo da prisão. Falando-lhe com benevolência, designou-lhe um trono mais elevado que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Mandou que lhe mudasse as vestes de prisioneiro, e até o fim de sua vida, Joaquim comeu à mesa do rei da Babilônia. Durante toda a sua vida, até o dia da sua morte, sua manutenção foi garantida pelos cuidados do rei da Babilônia. E aqui termina a leitura de hoje. Deus te abençoe.